Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência, tá, pessoal? Agradecer a vocês aí, tá? Que tem visualizado meus vídeos aí, tá? E tem comentado, compartilhado também, tá? Vocês estão compartilhando para alguma pessoa aí, tá? Que eu acho que vai ouvir esses ensinamentos, essas mensagens, né, espirituais para trazer vida, força ao espírito dessas pessoas. Por quê? Todos nós somos um espírito, tá, pessoal? Somos uma consciência que estamos aqui pelo um propósito que o próprio Deus colocou a gente nessa realidade para a gente fazer o nosso propósito, tá? Então, é muito bom vocês compartilhando aí meu vídeo para essas consciências, tá? Espero que essas consciências tome consciência, para não ser redundante, né, pessoal? Tome consciência e entenda o que realmente, quem é você, o que é que você veio fazer aqui, qual é como é que se diz? O jogo que a gente está inserido, o que é que está acontecendo, tá? A gente analisar tudo isso. Então, a gente está estudando isso, né, pessoal, aqui, devagarzinho, cada coisa, cada conceito, cada coisa. Então, para que isso faça a gente crescer em entendimento, em sabedoria espiritual, tá? A gente possa entender. Então, pessoas que estão aqui no meu canal já há algum tempo, elas cresceram, pessoal, tá? E a espiritualidade está começando a trabalhar nela, usar ela, tá? Faz parte do processo, tá? Agora, só que você não lembra, tá, pessoal? Então, estou aqui trazendo esses entendimentos para que vocês lembrem. Todos vocês que se inscreveram aqui, pessoal, vocês sentiram alguma coisa, tá? Porque eu não faço propaganda para você, pra eu me inscrever no meu canal, mas foi pessoas mesmo que se inscreveram aí, tá certo? Porque sentiram alguma coisa, tá? Então, vocês são seres espirituais e viram que esse ensinamento trouxe bem ao seu ser espiritual, tá? Eu espero que tenha ajudado, tá, pessoal? E espero que vocês continuem, tá? Aí, firme, né? Com toda a dificuldade, eu também tenho a minha dificuldade, mas vamos continuar firme para a gente começar a cumprir nosso chamado aqui, tá, pessoal? Mesmo diante de desafios que apareçam na nossa vida, tá? E não é pouco, né, pessoal? Mas por que, que esses desafios surgem? É para a gente mostrar que a gente é uma pessoa de fé, é uma pessoa que não vai parar facilmente, tá? É, é isso. A gente não tem que provar nada para ninguém. A nossa vida espiritual já prova algo para as pessoas, tá? Tá bom, pessoal. Vou tomar um suco aqui, tá? Para a gente iniciar nosso estudo num caneco de criança, né? Porque você sabe que eu sou uma criancinha, tá, pessoal? Uma criancinha de Deus, tá? Um pouco levada, tá? Mas uma criancinha que Deus está trabalhando na minha vida, né? Vocês também que crê em Deus, vocês são criança de Deus também, tá? Que Deus está cuidando e está trabalhando, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Cadê qual é o nosso estudo aqui? Deixa eu ver aqui que é que a espiritualidade tem, tá querendo trabalhar no nosso ser, tá? Então, o tema de hoje, pessoal, é o que é os desafios espiritual. Então, o que é isso, pessoal? Desafio espiritual, né? O que é que acontece com a gente que a gente passa por esse desafio aqui?
É o que a gente vamos saber, tá? E aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que passar por esse desafio na vida? Por que a gente tem que passar por esse desafio aqui na vida, pessoal? É? Por que isso? Por que isso, irmão Samuel? Então, tem gente que faz essa pergunta, tá? Dentro dela, mas por que eu tô aqui? Por que eu tô passando por isso? Oh Deus, eu não tô indo para a igreja, eu não estou fazendo oração, eu não sou uma pessoa espiritual, não sou espiritualista, eu oro. Mas por que, que as coisas ainda estão passando um desafio aqui? Um aperto aí, o caldo está engrossando para o meu lado. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Para que quando a gente estiver passando por isso, tá? A gente comece a entender que faz parte do processo da nossa caminhada espiritual aqui, tá, pessoal? A gente não ficar aí, entrar numa frequência de murmurar, dessas coisas, tá? A gente tem entendimento, não, isso faz parte do meu processo, tá? É uma coisa que faz parte do meu processo para que eu cresça espiritualmente. Entende, pessoal? Deu para entender ou quer que eu repita o vídeo todo? Estou começando ainda, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é o desafio espiritual? Os desafios que a gente enfrenta, né, pessoal? Então, ele fala: o desafio espiritual são situações e experiência que testa a fé e a conexão com o divino e o desenvolvimento da espiritualidade individual. Então, ele está dizendo que esses desafios são situações e experiências que testam a nossa fé. Então, qual é a minha pergunta lá que eu coloquei? Por que, que temos que passar por esse desafio na vida? Para testar a nossa fé, a conexão com o nosso Deus, né? E o desenvolvimento da espiritualidade espiritual. Então, para que você se desenvolva sua espiritualidade individualmente. Ele fala, incluindo crise de fé, dúvida, sofrimento, perda e luta contra forças que prejudicam a conexão com o eu superior ou com a crença em Deus. Este desafio, visto por muito como uma oportunidade de crescimento espiritual, pode ser enfrentado, pode ser enfrentados fortalecendo a fé através de prática de oração, estudo das escrituras, apoio de grupo espiritual. Então, pessoal, ele diz que quando a gente está passando por crise de fé, dúvida, sofrimento na vida, né? Perdas de muitas coisas, luta contra força que prejudica, então, luta contra os espíritos, forças contrárias, né? A conexão com o nosso eu espiritual. Então, são desafios espirituais que a gente, como espirituais, tá, pessoal? Aquele que nasceu de novo, despertou a consciência, aquele que a gente está enfrentando aqui, tá? E até lutar contra essas forças contrárias, né, pessoal? Que prejudica a nossa conexão com o eu superior, com Deus, né? Ele fala, esse desafio é visto por muito como uma oportunidade. Então, é uma oportunidade de a gente crescer. Então, a gente tem que ter essa visão. Nossa, eu estou passando por um aperto aqui, irmão Samuel. Eu digo, você está vendo ainda porque você ainda não está com a visão de ver que isso é uma oportunidade de você crescer espiritualmente. Tá? Deus está permitindo para você crescer espiritualmente. Quem? A sua consciência. Tá? Pode ser enfrentado fortalecendo a fé. Então, pode ser enfrentado com fortalecimento à fé, através de prática. Então, para que a gente redobre
como é que se diz? A nossa prática de frequências espirituais, através de oração, meditação, estudo das escrituras e buscar um apoio de um grupo espiritual, né? Aquele que fale de espiritualidade que está na verdade, tá, pessoal? O que mais? Ele fala tipos de desafio espiritual. Então, quais são os tipos de desafio que a gente que é espiritual enfrenta? Crise de fé e dúvida. Então, muitos às vezes têm essa crise aí de fé e dúvida, né? Principalmente agora que tem muitos pregando contra a nossa fé, tá? Em Deus, no verdadeiro em Cristo. Tem muitos aí vídeo aí. Isso pode ocasionar na gente, tá? Momento que a crença em Deus e do caminho espiritual é questionada, seja por falta de resposta ou as orações ou pela distância sentida de Deus. Então, aquele momento que a gente ora, busca, mas não encontra resposta ainda de Deus. Então, descanse. Mas o que é que a gente faz quando a gente não está desperto? A gente se desespera, tá? Essa é a verdade, tá? Aí, será que Deus existe? Será que eu estou no caminho espiritual? Então, bate aquela dúvida em todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo aí já sentiu um negocinho desse aí, tá? Aí, o que é que ele fala? Outro tipo, sentimento de perda. Então, experiência de dor, né? A gente perdeu gente, sofrimento e perda que pode abalar a fé, então pode abalar o senso de propósito, né? Pode a gente até sair do nosso propósito. Então, tem muitas coisas que a gente experimenta aqui, tá? Mas aí é onde você vai demonstrar realmente se você está crendo em Deus, tá? Nesses momentos difíceis. Então, por isso que você tem que estar orando, meditando, estudando as escrituras e buscar um grupo de apoio para você estar estudando, orando por você, mandando energia boa, sabe? Aconselhando, porque isso nesse momento é importante, tá, pessoal? Porque ali a pessoa aconteceu às vezes alguma coisa, a pessoa tá frágil. Então a gente precisa cobrir ali os irmãos, não, estamos aqui, irmão. Isso faz parte do jogo aqui, tá? Para ele entender. Então, porque a consciência ainda não está elevada para entender todo o tipo que acontece aqui, tá, pessoal? Por isso que a gente está aqui estudando, para a gente crescer, porque quando acontecer essas coisas, Deus vai provar a nossa fé, a gente permanecer firme, tá? Aí ele fala desequilíbrio e bloqueio. Então, às vezes você está em desequilíbrio, né? Está agindo em outras frequências, então está entrando em desequilíbrio com as frequências elevadas e pode criar nessas práticas que você um bloqueio da conexão com o Criador. Por isso que a gente tem que tomar cuidado daquilo que a gente vai fazendo, tá? Nossas práticas, o que é que a gente está fazendo, o coração, como é que está, né? Tudo isso a gente tem que analisar. Ele fala interferência que afeta a conexão com o eu superior, né? Resultando em um vazio, falta de propósito. Então, uma pessoa não tem propósito. O que é que eu... E um desequilíbrio energético. Então, a pessoa está energeticamente, então, mentalmente está confusa, emocionalmente. Então, coisas que aconteceram, ela entrou nesse desequilíbrio. Entende, pessoal? Precisa o quê? Ir trabalhando aí a espiritualidade para voltar ao equilíbrio e entender o que é que está acontecendo, tá? Por isso que o apoio de um grupo, pessoas que estão trabalhando a espiritualidade verdadeiramente, não conceitos religiosos, tá? Porque nesse momento frágil, a pessoa está frágil, precisa trabalhar verdadeiramente a espiritualidade. Para o quê? Para equilibrar essas energias
e desbloquear o chakra dela para ela estar alinhado com a espiritualidade dela, tá? E às vezes tem pessoas que vão para um grupo que às vezes não trabalha isso, aí chega lá, piora mais aí, tá? Temos que ter esse entendimento para buscar correto o que a gente está precisando. O que mais? Influências externas, então. As influências externas, né, pessoal? Vocês sabem, né, o que é que acontece com a gente, né? Aí ele fala, a dispensação causada pela tecnologia, pelo excesso de informação. Então, de acordo com a informação que você está recebendo, tá? Que compete pela atenção e pode levar à alienação. Então, pode fazer com que você esteja alienado a um grupo, a uma coisa, a uma política, a um futebol. Então, isso vai ser o quê? Distração do caminho espiritual. Então, vai tirar, querendo tirar você dessa caminhada espiritual. Aquele que estão no caminho espiritual. Tá? Então, essas tecnologias, excesso de informação, tá? Não pode ter muito excesso, principalmente informações aí da Matrix errada, tá, pessoal? Isso vai fazer mal a gente. Pode chamar nós e levar a gente até ficar alienado a alguma coisa. É isso que acontece com a gente fica alienado aos grupos religiosos, tá, pessoal? Por isso que eu criei meu canal aqui, tirando essa alienação que aconteceu, tá? Porque eu já tive assim, tá? Igual vocês alienado aí a grupos religiosos, eu já tive assim, tá, pessoal? E nossa, foi uma fase bastante difícil da minha vida, tá, pessoal? Mas foi uma experiência, tá? Uma experiência boas e também não tão boas, tá? Mas faz parte do jogo aqui que a gente está jogando, tá, pessoal? Esse jogo da vida, o jogo da realidade, né? É chamado jogo da vida. E a gente aqui, a nossa consciência está passando por isso, tá? Mas é isso. Tem os desafios da espiritualidade daqueles que despertam a consciência. O que mais, pessoal? Ele fala como lidar com os desafios espirituais. Então, como é que a gente pode lidar com isso, pessoal? Fortalecendo a fé, enfrentar esses desafios como oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento da fé e da relação com Deus. Então, você precisa fortalecer a fé, crescer em entendimento para que você, quando esse desafio está acontecendo, você perceba, não, isso é uma oportunidade para eu crescer. Deus está me dando essa oportunidade. Isso significa que você é filho, é espiritual e você está sendo provado. Tá? Precisa ter esse entendimento, tá, pessoal? Porque quando você não tem esse entendimento, você passa pelo negócio, você não entende direito. É ruim, né? Porque não me avisaram, né? Então, eu estou avisando, esse estudo é um aviso desses desafios que a gente enfrenta. Práticas espirituais, então temos que praticar essas práticas espirituais, que é o quê? Envolve oração, meditação, estudo das escrituras, ato de gratidão, pode restaurar a confiança e o propósito de vida, né? Então, a gente precisa colocar essas práticas, tá, pessoal? A gente está aqui estudando, você orar, tá? Teve muita gente, pessoal, tava aí caindo já os pedaços, não orava mais, não meditava. Quando viu meu vídeo, ela disse que começou a sentir desejo, ela ora agora, ela medita, ela tem aquele, tá dando aquela força, aquele ânimo. Nossa, pessoal, isso é muito bom, ela tá sendo grata, né? Gratidão, ela tá vendo a alegria com o mundo com outros olhos, pessoal. É isso que a gente tem que entrar nessa fé. Para o quê? Para restaurar a confiança em Deus e o seu propósito de vida. Então, na sua caminhada aqui, o que é que você veio fazer? Tá?
Aí ele fala o apoio do grupo, né? Então, buscar grupo, apoio de grupo que estuda a espiritualidade. Ele fala: busque suporte em um grupo espiritual que desenvolva a nossa espiritualidade e se envolve com outras pessoas na caminhada. Pode ser útil. Então, se envolva com pessoas que estão nessa mesma caminhada que você, pessoal. Ele aconteceu despertar, aconteceu experiência igual. Então, se envolva com essas pessoas, porque esse grupo, o testemunho da outra pessoa, a outra, ele vai encorajar um ao outro para continuar, pessoal. Na hora que você está nesse momento difícil, tá? Por isso que eu abri meu canal, porque quando vocês estavam num momento difícil, então vocês acharam meu canal e agora estão dando suporte a você a caminhar espiritualmente, né? Teve muitos aqui, pessoal, que relataram para mim, né? Tem muitos aqui também que não relataram, mas eu sei que estavam em dificuldade, em alguma dificuldade da vida, algum desafio aí que estava passando, tá? E não entendia, mas quando ele viu a minha explicação, as coisas que eu estava, ele começou a entender, ah, não, existe também aí pessoas que passaram pela mesma experiência, estão, né? Porque somos irmão espiritual. É o que fala lá, né? Saber que todos passam no mundo, passa pela provação que você está passando, irmão. Então, tem irmãos aí em vários lugares passando por a mesma situação, que é o desafio, que é o, a provação, o desafio da vida dela, para que Deus está provando o coração, para que ela demonstre realmente em quem ela está confiando. Tá, pessoal? É um momento de ela aproveitar, tá? Para demonstrar o crescimento realmente para ela crescer. Tá? É o movimento mesmo da espiritualidade, tá? Fazendo para que a gente cresça, tá, pessoal? Saia do lugar. Porque não pode, tá? É proibido ficar sem crescimento na espiritualidade, pessoal. Não pode ficar estagnado. Aqui a gente tem que crescer. E tem muitos aí em grupo religioso que estão estagnados. Entraram naquela síndrome de Peter Pan. Você conhece essa síndrome, pessoal? Que só quer ficar criança. Não pode, isso espiritualmente é impossível, porque tudo está crescendo, pessoal. Tudo está evoluindo. E você quer ficar estagnado? Não existe isso, tá? Isso está fora da espiritualidade. Então, e aí Deus tem que situações, né, desafio da vida faz com que a gente cresça na nossa caminhada espiritual, tá? Aí ele fala outro tipo de experiência, né? Para a gente superar, manter a esperança. Então, a esperança, eu até falei aqui sobre um vídeo sobre isso, né? O que é esperança espiritual. Tá aqui no canal aí. Não sei que o YouTube se invocou aí, negócio de esperança, mandou embora, tá? Mas tá aí para vocês assistirem, estudarem, tá? Pesquisarem. Isso vai trazer bastante entendimento para você entender a esperança, quem é a esperança, o que Deus prometeu para que a gente tenha esperança de um mundo melhor, tá? Ele fala: a esperança é vista como uma escolha ativa para olhar além das circunstâncias atuais e acreditar na possibilidade do futuro. Então, a esperança é isso. É o que Deus nos dá a esperança, tá? Para que a gente não você vê aqui tudo correndo erradamente, mas a gente tem uma esperança além dessa realidade, tá, pessoal? Ao que mais? Perdão. Então, a gente vai lidar com esse desafio, a gente liberando o perdão, tá? Liberar a mente do ressentimento, crítica, julgamento, permite que a voz de Deus seja ouvida. Então, quando a gente libera isso, perdão, tá, pessoal? A gente se fica mais livre, então, de julgamento, crítica, né? Essas coisas na nossa mente. Então,
a gente pode ouvir a voz de Deus para nos guiar nessa dificuldade. Mas se você entra no movimento, ah, meu Deus, eu estou passando, você entra, você não consegue ouvir a direção da espiritualidade. Você se perde pelo caminho. E tem muita gente, tá, que está passando por esse desafio e está se desviando do caminho porque não está entendendo o processo dela. Ela não entende. Ela está aqui ainda dormindo, não entende. Então, eu estou aqui, abri meu canal para explicar essas coisas, né? Não só essas coisas, mas várias coisas aqui. Você vê que eu tenho mais de 1.200 vídeos aí, tá? Com vários temas aí, tá? Para que vocês tenham compreensão. Quem está assíduo aqui no meu canal, tá, pessoal? Agradecer até vocês ontem, né? Ontem eu demorei um pouco de baixar o vídeo aí, colocar aqui. Na hora que eu baixei, coloquei. Nossa, pessoal, vocês foram assistindo assim, eu vi a visualização, não tinha nem 2, 3 minutos, vocês já estavam esperando, tá? Então, isso significa que tem gente esperando eu baixar aqui o vídeo, tá? Para elas assistirem. Ontem demorou um pouco, né? Eu demorei de baixar e colocar. Aí quando eu coloquei, as pessoas já foram visualizando, tal, já vi. Então, tem pessoas esperando, pessoal. Então, tem pessoas estudando aqui comigo, assídua, assistindo meus vídeos. Muito bom saber disso, tá? Espero que seja mais pessoas, tá? Aí ele fala: vencer desafio espiritual é possível através da fé. Então, a gente não pode perder a fé, tá, pessoal? E o inimigo quer matar a nossa fé, você sabe, né? Reflexão, apoio de grupo espiritual. Então, a gente tem que ter reflexão e apoio de grupo, então, daqueles irmãos que estão trabalhando a espiritualidade, ele tiver experiência, tá? Aprender com a dificuldade, as dificuldades nos fortalece, tornando cada aprovação, né, que a gente está passando, uma oportunidade de crescimento espiritual e um testemunho do poder de Deus em nossa vida. Então, é um testemunho de que Deus está trabalhando, tá, pessoal? É naqueles momentos difíceis é que a espiritualidade, Deus se faz mais presente. Eu já falei isso aqui, não foi em algum vídeo, né? Eu digo, não me pergunte por quê, mas é esse momento é que a espiritualidade está com você, tá? Aí ele fala, vencer o desafio espiritual, fé está ao alcance de todos nós. Então, vencer esse desafio, a fé está ao alcance de todos, pessoal. Todas as pessoas têm a fé, que Deus colocou esse dom, essa virtude em todo ser humano. E era para usar nesses momentos aí de desafio. Mas muitas pessoas estão perdendo essa fé, pessoal. Aí que é o problema, tá? Aí você não vai ter força. Então, tem que pedir ajuda a um grupo, às pessoas que estão, para que vá alimentando, você vá crescendo de novo, tá? Por isso que aqui é um canal para isso, tá? É um canal aqui, eu já ajudei aqui bastante pessoas, tá? Com Deus, a espiritualidade, tá? Me usando aqui como um canal, né? Não o canal do YouTube, mas me usando para que eu use o canal do YouTube para transmitir isso para vocês, tá? Entende? Ele está me usando aqui para transmitir isso e através desse usar da espiritualidade, né? Na minha vida, a espiritualidade conseguiu, né? Erguer aí muitas pessoas que estavam caindo aí, tá? Irmão nosso, né? Irmão espiritual que estava passando dificuldade na vida, né, pessoal? Eu agradeço muito, né? Por isso que eu me coloco na posição para a espiritualidade ir me usando, vai me usando, espiritual, para ajudar as pessoas, os nossos irmãos que estão aí com dificuldade dessa vida, tá? E ele tá me ajudando aqui e eu ajudando vocês, tá?
E a gente precisa tomar consciência, tá, irmão? Se unir. Ontem eu falei sobre o relacionamento espiritual, a gente se unir como grupo espiritual, tá? A Igreja de Cristo, para um estar ajudando o outro, tá, pessoal? Para a gente começar a passar a mensagem para ir despertando consciência, verdadeiramente. Não para que esteja em um grupo religioso, não para isso, é para eles trabalhar o verdadeiro despertar espiritual, tá? É isso que eu estou aqui fazendo, tá? Com toda dificuldade. Mas eu sei que tem irmãos aqui que ajudam, tá? Eu sei que tem irmãos aqui que entendendo esse trabalho da espiritualidade, tá? Eu agradeço muito a vocês, tá? Por isso. Porque é isso, pessoal. Eu não posso fazer nada sozinho. A espiritualidade sabe, então ele vai tocar no coração daqueles para poder ajudar a passar a mensagem. Até quando eu estiver aqui. Quando não estiver aqui, eu já vou embora, tá? Vocês aí, tá? O Espírito vai levantar outro para continuar o processo aí, tá? Os irmãos que precisam. Aí ele fala, em nossa caminhada espiritual, frequentemente encontramos obstáculos que testam a nossa fé. Então, foi por isso que eu coloquei. E por que que temos que passar por esse Deus? Para que Deus coloque obstáculo que vai testar a nossa fé. Então, está testando a nossa fé. A gente aqui está nessa realidade para um teste da nossa fé. E resiliência, então. E força, né? Resiliência é força na dificuldade. No entanto, as Escrituras nos ensinam que, com a força da fé, é possível superar até mesmo a dificuldade mais desafiadora. Então, você vê que teve muitos, né, homens de Deus passaram por situações bastante difíceis, mas eles conseguiram vencer como, pessoal? Usando isso, usando a força dele, a fé dele, pessoal. Tá? Nesse Deus que a gente está aí se relacionando, tentando conhecer esse Deus infinito, esse Deus todo-poderoso que todas as religiões, todo mundo, a humanidade está tentando se conectar com esse Deus. Tá? E a gente tem o privilégio de que Deus nos chamou para esse relacionamento. Olha o privilégio, pessoal. Tá? O que mais? Os desafios podem nos ajudar a crescer espiritualmente. É isso. Então, é para isso que a gente tem que passar, porque ele faz a gente crescer espiritualmente. Ao enfrentarmos, aprendendo a confiar mais plenamente em Deus e buscar sua presença e nos lembrar de que não estamos sozinhos. Então, isso faz lembrar que a gente não está aqui sozinho. Tem um Deus nos guiando, tem um Deus nos ajudando. Então, por isso que Deus faz isso, tá? A gente enfrentar isso para a gente quando não vê saída, a gente o que começa o quê? A buscar Deus, orar. Foi igual a história do ateu, lembra? Que eu contei aqui a história do ateu, que o filho dele, né, estava doente. Aí o médico lá olhou assim de nossa, a dificuldade é difícil. Eu acho que a gente já pôde fazer o que pôde, agora somente Deus para resolver isso aí. Aí o médico falando isso pro ateu, aí o ateu foi lá no banheiro, orou, se ajoelhou para ninguém vendo e pedindo, oh, Deus, se você existe mesmo, ajuda meu filho a sair dessa. Nossa, pessoal, não deu outra. O que é que aconteceu? O filho dele foi curado. O filho dele saiu da dificuldade. E ele realmente viu que Deus existe. Então, essas coisas faz para que a gente, tá, pessoal? A gente se proste diante de Deus e reconheça que tem um Deus, né? Porque enquanto tá tendo ali o suprimento, os médicos, a ciência, né? Mas depois, quando não tem mais o que a ciência fazer, aí o médico vai dizer, não tem jeito. Então,
aí você vai para uma camada, tá? Espiritual, aonde pode resolver. Então, foi o que aconteceu. Então, esse ateu se converteu, percebeu que realmente Deus existe. Então, foi uma experiência que ele teve. Tá, pessoal? Então, essas dificuldades vêm para isso, tá, pessoal? Para a pessoa entender, né, que buscar a presença de Deus e lembrar que não estamos sozinhos. Cada luta é uma oportunidade para fortalecer a nossa fé e nos aproximar de Deus. Então, cada luta, tá? Às vezes a gente não quer, poxa, é tanta luta, tanta... mas é difícil mesmo, né, pessoal? Eu passo aqui as lutas, eu digo, nossa, não é fácil, mas é o quê? Faz parte para eu crescer. Eu cresci por causa dessas lutas. Se eu não tenho essa luta, se eu tenho tudo pronto, tá, pessoal? Se eu não tenho dificuldade nenhuma aqui, a dificuldade, será que eu estaria com essa disponibilidade, essa fé para falar de espiritualidade aqui? Será que eu tinha? Ou estaria aí fazendo, me perdendo em outra coisa, tá? Então, ele disse, cada luta é para fortalecer a nossa fé e nos aproximar do Senhor. Então, cada luta é uma oportunidade disso. Aí ele fala, é importante lembrar que, embora ser difícil de lidar, os desafios espirituais também oferecem lições valiosas. Então, lições de vida, né? Por isso que eu como é que se diz? Eu vejo aonde eu passei por alguns grupos religiosos, tá, pessoal? Algumas coisas boas, outras as mais ruins, tá? Aconteceu várias coisas ruins comigo, mas ali foi uma experiência para que eu chegasse hoje nesse nível de consciência, pessoal. Na hora que a gente está passando, não é bom, tá, pessoal? A gente não quer, ninguém quer passar. Mas é isso, Deus, ele sabe o que é que está fazendo com os filhos dele, tá, pessoal? Aí ele fala: podemos aprender sobre paciência, perseverança e poder da oração. Então, o ateu, ele aprendeu o poder da oração. Quando ele foi ali no banheiro sozinho, chorou ali de todo o coração e falou: Deus, se você verdadeiramente existe, então não deixa que meu filho morra. Tire ele dessa. Entende, pessoal? Então, você vê que aquela oração sincera, tá? E o que é que aconteceu? Aconteceu isso, tá? Eu falei, tá, pessoal? Só assim para os ateus se converter a Deus, tá, pessoal? Então, pessoal, ele fala que essas dificuldades, né? É para que a gente aprenda, né, pessoal? A buscar Deus, então, encontrar, ele disse, pode aprender a paciência, então você aprende a ter paciência, perseverar nas dificuldades, né? E você, o poder da oração, para você ver que o poder da oração, ao passar ao passear pela escritura, encontramos inspirações de pessoas que enfrentaram prova e triunfaram através da fé, como Jó e Daniel. Então, tem história na Bíblia, né, pessoal, que homens de fé, né, que está escrito nas escrituras, né, pessoal, que a gente leu Jó mesmo, né, você vê a dificuldade que ele passou, mas ele venceu. Daniel, né? Tem vários outros aí da fé. Então, por isso que quando a gente lê a escritura, é importante que aquilo vai dando vigor, força a gente. Não, se eles passaram, a gente consegue também, com a ajuda de Deus, né? Aí ele fala, portanto, ao reconhecer nossos desafios espiritual, devemos abraçá-lo como parte do processo de crescimento espiritual. Então, você tem que abraçar. Ninguém quer abraçar, pessoal. Momentos difíceis, ninguém.
Mas é para você entender, né? Esse abraçar é você entender que isso faz parte a gente passar para o nosso crescimento, tá, pessoal? Não é para o nosso mal. Parece que é um mal ali que está vindo, mas é para o nosso crescimento. Aí ele fala: Deus pode usar cada obstáculo como uma ferramenta de aperfeiçoamento espiritual. Então, os obstáculos que aparecem no caminho, nesse jogo da vida, né? O que é que Deus usa? Usa essa ferramenta, né? Aquele que é espiritual, ele usa para aperfeiçoar esse homem e essa mulher de Deus espiritualmente. E sempre estará ao nosso lado, nos guiando e sustentando. Então, sempre Deus vai estar do nosso lado, nos guiando e nos sustentando. É o que o apóstolo Paulo compreendeu sobre isso. Ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas. Então, coisas boas também está cooperando e coisas ruins também, pessoal. Não tem para onde correr. Tá? A gente está sendo aqui mesmo para a gente ser provado, testado, tá, pessoal? Para que a gente cresça a nossa fé, a gente se torne um ser espiritual melhor, tá, pessoal? Então, essa é a nossa caminhada aqui, tá? Agora, ninguém quer passar por esse aperto, tá, pessoal? Esse é o problema. Se não passar, não cresce espiritualmente. Aí ele fala: a fé desempenha um papel crucial na superação desses desafios. Então, é importante ter a fé. Ela é uma força que nos impulsiona a continuar, mesmo quando o caminho fica difícil. Então, o caminho vai se estreitando, né? Porque a nossa consciência está no caminho que é Cristo, então é um caminho estreito. Então, vai ficando difícil, mas a gente vai caminhando, porque o alvo é a gente chegar lá. O caminho fica difícil e as circunstâncias parecem desfavoráveis. Então, a circunstância não fica muito favorável para a gente. Mas é isso, pessoal, tá? É difícil, né? É difícil a gente falar sobre isso, porque eu passei por isso, eu vi o aperto, tá? Mas é isso, é para gente, pessoal, entender que isso faz parte do. É uma prova que Deus está nos provando para que a gente cresça. São obstáculos e Deus vai aproveitar esses obstáculos para aquele que é espiritual, para fazer com que ele cresça espiritualmente. Ao que mais? Quando exercitamos a fé, desenvolvemos uma capacidade maior de lidar com esse desafio. Então, precisamos então desenvolver essa capacidade da fé para a gente compreender melhor o desafio. Ela não apenas nos ajuda a resistir à dificuldade, mas também transforma a nossa perspectiva. Então, a fé, ela pode fazer isso. Com fé, podemos ver cada obstáculo como uma oportunidade para o crescimento e experimentar a graça de Deus em ação. Então, cada coisa é para que a gente vá superando aquele obstáculo com fé. Então, isso Deus vai vendo que a gente está sabendo usar a fé, está, né, crescendo, está com conhecimento das coisas. É isso que Deus está provando para que a gente transformando a gente em um ser, em um Deus, tá, pessoal? Porque a gente é um Deus e um Deus para que todos os desafios sejam modificados. Ao que mais? Identificar desafio espiritual é um passo importante para superar. Então, para a gente superar o desafio que está na nossa vida, né, pessoal? Não sei qual é o seu desafio, tá? Todo mundo aqui tem as suas dificuldades. Então, só você sabe, tá? Eu não sei. Então, você tem que identificar esse passo importante para superar. Então, identifique, isso aqui que eu preciso superar, tá? Aí ele fala, os desafios podem se manifestar de
diferente forma. Então, diferente forma. Reconhecê-lo nos ajuda a lidar com ele de maneira eficaz. Então, reconhecer que a gente está num desafio. Muitas vezes ele pode aparecer como dúvida na fé, sentimento de desamparo, então, ninguém ajuda, ou até mesmo a tentação e o pecado que parecem insuperáveis. Então, aquelas tentações que a pessoa não deixa, tá? Vício, coisa, então, muitas coisas que até está trazendo um prejuízo para a vida dele. Então, você identifica qual é o problema que você está enfrentando aqui. E aí você trabalhar em cima daquilo, vá trabalhando na espiritualidade. Ora a Deus, tá? Se possível, vá no banheiro, num canto sozinho, ore com um coração sincero, como o ateu fez, tá? Para com seu filho, tá, pessoal? Aí ele fala, além disso, analisar o relacionamento em nossa vida pode revelar a área onde enfrentamos desafio espiritual. Então você tem que analisar o relacionamento em sua vida. Como é que você está vivendo? Conflito com a família, amigo, pode ser uma maneira de Deus nos mostrar que precisamos perdoar, tratar de nossas emoções. Então, se a pessoa está agindo dessa forma, então Deus quer mudar a forma como ela. Então, coloca ela nesses desafios. Porque ela vai ter que pedir ajuda às pessoas, ela vai ficar pedindo ajuda, tá? Às vezes pessoas estão entrando em depressão, está com problema de ansiedade, então ela vai pedir ajuda a alguém, tá? E quando você pede ajuda a alguém, é que você está pedindo ajuda a Deus, pessoal. Tá? Aí ele fala, a Escritura nos ensina sobre a importância da reconciliação e do amor ao próximo. Então, de a gente estar reconciliado, a importância de reconciliar com o amor de Deus e o amor ao próximo. A gente não pode ficar, a gente tem que ser a paz com todo, tá? Amar todo, buscar fazer o bem a todos, mas principalmente aqueles domésticos da fé. Então, que são a nossa família espiritual, fazer a nossa família carnal também, tá, pessoal? Fazer o bem. A gente tem que procurar essa reconciliação. Se a gente está em briga, em discussão isso não é bom, tá, pessoal? Por isso que eu ensino aqui, não fique, vá, reconcilie, faça reconciliação, ande totalmente numa frequência boa, tá, pessoal? E às vezes tem pessoas assim, tá? Até pessoas religiosas eu conheço, tá? Tem problemas, então a espiritualidade vai trabalhar isso nela. E é a vez colocando uma dificuldade dessa. Aí ele fala, por fim, é fundamental buscar a orientação de Deus em oração. Então você tem que buscar orientação de Deus em oração, né? Como o ateu fez. Pedir a ele que revele a área que precisamos melhorar. Então, pedir a ele, aonde que eu preciso melhorar, Senhor? Me mostra aí, né? Preciso melhorar e que nos ajude a ver claramente o desafio que enfrentamos. Então, mostre aí qual é o desafio, então o que é que eu preciso fazer? Deus vai mostrar a você, se você fazer uma oração dessa. Deve ser nossa prática constante buscar sabedoria e discernimento. Então, buscar por sabedoria e discernimento em nossa caminhada espiritual. Então, por isso que a gente está aqui estudando, pessoal. Buscando essa sabedoria e discernimento. Porque para entender o que é que está acontecendo no jogo, o que é que está acontecendo, o que é que eu preciso melhorar. Porque Deus sempre vai querer que a gente cresça, sempre melhore, pessoal. Ah, meu irmão Samuel, eu assistindo o seu vídeo, eu melhorei bastante. Então, graças a Deus, continue para que você vá melhorando mais. Não pode ficar estagnado. Ah, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Não existe isso, tá, pessoal?
Aqueles que é espiritual não tem isso no currículo. Ele sempre está melhorando, sempre está buscando a melhorar, sempre mudar. Ah, eu não vou mudar, é assim mesmo. Não existe isso, tá, pessoal? Isso aí é conversa errada aí, tá? Tá na mente, precisa trabalhar aí essa consciência, tá? Aí ele fala: os desafios espirituais são uma parte inevitável da vida de qualquer pessoa que crê em Deus. Então, os desafios são uma parte inevitável. Então, você crê em Deus, você ama a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Vai fazer com que você cresça. É inevitável na vida de qualquer pessoa que crê em Deus. Então, aquelas pessoas que crêem em Deus, é inevitável ela não passar por isso. No entanto, cada dificuldade traz consigo uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, vai trazer, tá? Seja ela boa ou ruim, tá? Ao enfrentar um obstáculo, temos a chance de aprofundar nossa fé. Então, esse é o objetivo, pessoal. Aprofundar a fé, a gente crescer a nossa consciência, expandir a consciência. É o que eu comecei aqui o vídeo falando. Vamos começar o trabalho para a nossa expansão da consciência. Não foi isso que eu falei aqui no começo? Se você voltar o vídeo aí, você vai ver. Então, é crescer a nossa fé, desenvolvendo paciência, discernimento. Então, uma pessoa que está com a espiritualidade mais elevada, ela tem paciência com as outras pessoas, ela tem discernimento, encontrar consolo na comunhão com os outros irmãos. Então, ela encontra consolo no relacionamento, né, na comunhão que ela tem com outros irmãos. Por isso que eu abri meu canal, para a gente ter esse relacionamento, tá? Pode ser virtual, pode ser presencial, a gente ir ajudando o outro, tá? É o que eu estou fazendo aqui, trazendo esses conhecimentos para ajudarem você. Vocês aí vêm todo dia aqui tá assistindo, então isso está levantando, lhe dando força para você enfrentar o desafio da vida, a dificuldade, entender o processo da realidade aqui, tá? Tudo isso, tá? Aí ele fala, é importante lembrar, lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus nos oferece apoio e sabedoria. Então, Deus está com a gente, tá, pessoal? Lembre que né, na hora que você estiver passando por uma dificuldade, luta dessa, você não está sozinho. A espiritualidade está ali, Deus está ali, tá? Ele está mandando os anjos, os mentores, os seres espirituais, está do seu lado, tá? Ele fala, através de oração e reflexão pessoal, é partilhada de experiência, podemos transformar nosso desafio em lições valiosas. Então, quando a gente se reúne o grupo espiritual e compartilha, né? Eu passei por isso, eu tive uma dificuldade assim, então, e essa reflexão, nessa experiência, pode transformar o nosso desafio em uma lição valiosa. Foi isso que eu tirei quando eu passei pela dificuldade, eu vi, agora que eu estou entendendo. Era Deus me trabalhando para eu estar aqui, pessoal. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou aqui à toa, tá? Eu fui trabalhado espiritualmente por essa espiritualidade, por Deus, tá? Eles trabalharam, eu mesmo sem estar desperto, eles estavam trabalhando na minha vida, porque eles queriam que eu estivesse aqui agora. Então, as pessoas me veem aqui agora assim, falando, né? Nossa, irmão, você fala cada coisa que toca o nosso coração. É muito bom, tá? Você vê assim agora, mas eu passei por muito aperto, tá? Quem me conhece pessoalmente sabe, tá? Principalmente eu aqui, que sou um jovem, né? Me declaro como jovem, um jovem aqui da periferia, que mora aqui numa periferia aqui em Salvador, na Bahia, tá? Eu estou aqui na Bahia, moro aqui numa periferia, então aqui muitas coisas é com dificuldade.
Não existe nada fácil para a gente, tá, pessoal? Então, e eu fui sendo lapidado nisso aí, tá? A minha vida. Aí ele fala, manter uma atitude de gratidão. Então, temos que ser agradecido. É por isso que eu agora eu entendo, eu agradeço, tá? Mesmo em situação difícil aqui na minha vida aqui, eu agradeço a Deus. E confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre presente em nossa jornada espiritual. Obrigado, obrigado por Ele estar. Mas a gente, quando está olhando para a dificuldade, pessoal, a gente não percebe, tá? É difícil a gente perceber. A gente perceber esse Deus na nossa vida, tá? Mas não vamos, como é que se diz, alongar 55 minutos, tá? Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Vou ali fazer uma merenda, tá? Tomar meu suco de goiaba aqui e volto para a segunda parte, tá, pessoal? Pessoal, eu tô vendo aí que vocês. Tem pessoas que assistem só a primeira parte, tem outras que só assistem só a segunda, tá? Assista duas partes, pessoal, para você entender totalmente o contexto, tudo, tá? Até o contexto que eu trago da Bíblia na segunda parte, tá? Tá bom? Então, até a segunda parte.